vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor, adorar a Jesus, cantando esse hino. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Muito bem, aí nós estamos aqui com o tema aqui da segunda parte do capítulo 1, que trata da comparação entre Jesus e os anjos. Então, um tema aplicativo para nós é: Jesus é Deus, nele confiamos. Nós estamos aqui porque Jesus é Deus, né? Nós não estaríamos aqui se Jesus fosse um profeta apenas, né? Fosse um homem bom, né? Mesmo que fosse um instrumento de Deus, é um homem. Nós não adoramos homem, nós adoramos Deus, adoramos Jesus porque Ele é Deus. Amém? Então, esse é o segundo tema, e eu tenho aqui um pequeno comentário antes. Eu digo aqui que não é sem propósito que, na comparação com os anjos, Jesus é mostrado como superior. Os argumentos são inequívocos acerca dos atributos de Deus, inequívocos, ou seja, não deixa dúvida, não deixa sombra nenhuma de dúvida acerca dos atributos de Jesus, né? Os atributos de Deus evidenciados na pessoa e nas obras de Jesus. Então, toda pessoa de Jesus, enquanto esteve aqui, os anos que ele passou aqui, ele evidenciou todos os atributos de Deus inequivocamente. Ninguém tinha dúvida de que Jesus era o próprio Deus, né? Os fariseus, no Evangelho de João, rejeitavam essa ideia e até queriam apedrejá-lo, né? Mas ninguém que presenciou e ouviu Jesus teve dúvida de que os seus atributos eram os próprios atributos de Deus, né? As afirmações acerca da supremacia de Jesus sobre os anjos são feitas com base em citações do Antigo Testamento, o chamado Salmos Messiânicos. Aqui eu trouxe uma pequena lista desses salmos messiânicos, né? Salmo 2, Salmo 7, Salmo 7, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 110, além de Lamentações de Jeremias 3, 23 e Daniel 7, 10, que está falando algumas vezes de outro personagem, aparentemente, mas está se referindo a Jesus. E 2 Samuel 7, 4, que é Deus falando com Davi, fazendo uma aliança com Davi acerca do herdeiro do seu trono, acerca de Salomão, certo? Aí o que é dito aí é interpretado aqui no livro de Hebreus, né? Na Epístola aos Hebreus, como se referindo a Jesus, né? O livro de Hebreus, ele está cheio de interpretações dos salmos messiânicos, né? Na verdade, interpretação não, esclarecimento dos salmos messiânicos, né? Então, aqui, então, com base nessas citações e de muitos outros salmos messiânicos, o livro de Hebreus trabalha a comparação entre Jesus e os anjos, destacando que Jesus, em pessoa e obra, é superior aos anjos. Então, para aplicar esse texto, que vai do versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus até o versículo 14, que é o final do capítulo, a mensagem
que é extraída dessa passagem é a seguinte, né? Eu vou ler aqui. Esta mensagem de que Jesus Cristo é Deus não é nenhuma novidade para os crentes, certo? Que Cristo é Deus, isso é ponto pacífico entre o povo de Deus, entre os crentes, né? Não é nenhuma novidade para os crentes, mas para os incrédulos, os descrentes. E a grande mensagem é: Jesus é Deus, nele confiamos. Esta é a grande mensagem. Nós confiamos, adoramos, servimos, evocamos, né? Meditamos, porque Jesus é Deus. Aí fica uma pergunta aqui: por que Jesus é superior aos anjos? A resposta já está aí, é porque Ele é Deus e os anjos não são Deus, né? Mas esse é o primeiro ponto da pregação de hoje. Por que Jesus é superior aos anjos? A resposta clara, e esse é o primeiro ponto, é porque Jesus é Deus. Os anjos são criaturas, né? É o que está escrito aqui. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum dos anjos ele disse isso, né? Isso aqui, mais uma vez, é a interpretação de 1 Samuel, né? O Salmo, um daqueles salmos que eu li a lista aqui, né? Agora, no Novo Testamento, ele disse isso literalmente 2 vezes e indiretamente 3 vezes, né? Então, primeiramente, ele disse isso no dia do batismo, né? No dia do batismo, Jesus ouviu o Pai dizer: Este é o meu filho. Na transfiguração, no monte da transfiguração, de novo se ouviu os apóstolos que estavam lá, Pedro e João. Era Pedro e João, né? Tinha outro lá, eram 3, não era? E os apóstolos que estavam lá, que viram Jesus transfigurar, depois ele ouviu a voz do Pai dizendo: Este é o meu filho, né? E na ressurreição, indiretamente, quando Jesus ressuscitou, também ele disse: Este é o meu filho. Ele nunca disse isso para os anjos, só para Jesus, que prova que Jesus é Deus, né? A Bíblia, o Novo Testamento, descreve Jesus como o Filho de Deus, né? Mas se pegar o contexto geral do que se refere a Jesus na sua relação com o Pai, ele é melhor ser chamado de Deus o Filho, certo? Porque aí vem Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. Aí menciona mais características de Jesus que o diferencia dos anjos. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, né? Porque Jesus é o primogênito. Isso não Deus ter declarado, dizer de Jesus como primogênito, dá margem para dizer que Deus tem outros filhos, né? E tem, que são os adotivos. Nós somos os filhos de Jesus, de Deus, os filhos mais novos, né? E Jesus, o filho mais velho, né? Por isso que em Romanos diz que nós somos igualmente herdeiro, porque o filho mais velho, ele não é mais herdeiro do pai do que o filho. Então, lá em Romanos 8, Romanos 8, 16, Paulo diz que nós somos herdeiros com Cristo, né? Herdeiro de Deus juntamente com Cristo. Então, tu és meu filho, ao introduzir o primogênito no mundo. Então, essa relação de Jesus como primogênito reflete em nós que nós não somos primogênitos, mas nós dependemos do primogênito, né? O filho mais velho, até mesmo na cultura antiga, o filho mais velho nas famílias,
é que era responsável pelos filhos mais novos, né? Pelo cuidado, exemplo, tudo estava sob o filho mais velho, o primogênito, né? Assim nós estamos dependentes e buscamos no nosso irmão, e aqui em Hebreus daqui a pouco, num dos capítulos aqui, Jesus vai chamar-nos de meus irmãos, né? E até diz lá que ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Então, essa é a aplicação pastoral do fato de Jesus ser Deus. O fato de Jesus ser Deus reflete no seu cuidado para conosco. Ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então Jesus é adorado pelos anjos desde sempre, na eternidade, certo? Jesus a ordem aqui para adorar Jesus não se limita apenas a partir de quando ele se encarnou e se tornou em semelhança de homem, né? E no dizer da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e assumiu a forma de servo, né? Na verdade, assumiu a semelhança de homem e tornou-se na forma do servo. Então, não é somente aqui, é desde sempre, desde a eternidade, como Jesus é o herdeiro, como Jesus é Deus, então os anjos deveriam adorar. Agora, a adoração dos anjos se tornou mais clara para nós quando ele introduziu o primogênito no mundo. É claro, isso nós vemos no nascimento, quando Jesus nasceu em Belém, né? Os anjos se moveram em adoração e de lá do céu, lá das nuvens, anunciaram os pastores que estavam levando as suas ovelhas para pastar nas colinas, ouviram os anjos adorando a Deus e dizer: glória a Deus nas alturas, né? Porque essa é a posição que os anjos reconheciam. Deus está nas alturas, né? Como diz o livro de Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, né? Cale-se diante dele toda a terra. Assim como o próprio Isaías, a gente já passou o capítulo 6, e na visão de Isaías, Deus estava sentado num alto e sublime trono. É assim que os anjos reconhecem e veem Jesus, né? E depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, então diariamente é essa é a posição que os anjos enxergam Jesus e lida e convive com Jesus como alguém nas alturas, né? Mas os anjos, está dito aqui que eles são passageiros, né? Aqui a referência de vento e labareda de fogo é porque quanto dura um vento, né? Qual a duração de um vento? Qual é a duração da chama de um fogo, né? Assim são os anjos, né? São semelhantes a vento e a labareda de fogo. Mas o Filho é bem diferente, porque ele é Deus. Diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Certo? Esse é o primeiro ponto. Jesus é Deus, nele confiamos, mas os anjos são criaturas de Deus. Segundo ponto aqui, Jesus é eternamente imutável. Os anjos mudam com a passagem do tempo. Isso aqui está sendo dito o tempo todo, né? E no versículo 10, nós lemos aqui o versículo 10, esqueci de ler o versículo 9 e até o 8, né? Mas o versículo 8, quando diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre,
e cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, nós adoramos Jesus como nosso Deus, né, porque Ele o próprio Pai o reconheceu e o ungiu. Deus ungiu muita gente no Velho Testamento. Deus ungia, quando Ele chamava um profeta, Ele ungia com óleo de oliva, né, o sacerdote, alguém mais superior, derramava óleo sobre a cabeça. Quando Ele chamava um rei, né, quando Ele chamava um sacerdote, um profeta. Mas esses são os companheiros de Jesus, né? Porque diz que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então Jesus é diferente dos anjos, né? Porque até mesmo os profetas, reis e sacerdotes que eram ungidos por Deus não teve a mesma unção de Jesus, né? Então Deus faz essa diferença. No princípio, Senhor, lançaste lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aqui mostra Jesus, como no começo, né, no começo do texto, diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras e muitas vezes aos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, né? Então, aqui de novo, Jesus na comparação com os anjos, é infinitamente superior, porque Jesus é criador. Jesus criou junto com o Pai e o Espírito Santo. Vamos dizer assim que Jesus é co-criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo do universo. Por isso é dito dele, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ou seja, Jesus criou o céu e a terra, né? Eles perecerão. A comparação é com os anjos, mas aqui liga diretamente com a criação de Deus, né? Embora seja Deus criou a terra e os céus e tudo que neles há, mas tudo passageiro. Jesus é que permanece para sempre. A ênfase está no Criador. Por isso que é condenável em Romanos 1 a inversão dos adoradores idólatras, né, que adoraram a criatura em vez do Criador, certo? Porque a criatura, quer seja os anjos, ou quer seja os céus, ou a terra, ou os homens, né, que não está escrito aqui, mas os homens, eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás como vestidos, são igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Então, Jesus é diferente dos anjos porque ele é eternamente imutável. Jesus não muda, né? Os anjos mudam. Os anjos são mutáveis. Toda e qualquer criação de Deus são mutáveis. A terra, o céu, não são os mesmos do primeiro dia da criação. Houve muitas mudanças, infelizmente para pior, né? Porque a terra foi contaminada pelo pecado do homem, né? O homem contaminado pelo próprio pecado. Os anjos, em grande número, seguiram o Satanás, né? E hoje os anjos são submissos, mas são submissos a Deus, são obedientes. Até Jesus, quando ensinou, deu o modelo de oração: Pai nosso que estás nos céus, e seja feita a tua vontade, assim como os anjos fazem lá no céu, né? Esse é o desafio, que os homens, os crentes, sejam obedientes a Deus, assim como os anjos. Anjo não tem problema de desobediência, né? Deus falou, eles prontamente, né? Nós não, Deus falou e nós tentamos enrolar Deus, dando justificativas, né? Deus falou e nós atrasamos
para obedecer a Deus, muitos atrasam 20 anos para obedecer um mandamento que ele ouviu de Deus lá há 20 anos atrás, né? E às vezes nós atrasamos 20 minutos, 30 minutos. Os anjos não, os anjos são prontamente obedientes, né? Mas isso nós devemos aos anjos, a obediência, né? Então, aqui revela que Jesus é Deus, né? Nós confiamos em Jesus porque Ele é Deus. Não se pode confiar. Se Jesus fosse um mero profeta, né? Mesmo um profeta semelhante a Moisés, embora a promessa de Moisés é: Ele enviará um profeta semelhante a mim, né? Mas Moisés estava se referindo semelhante a mim na obediência e na missão, certo? Assim como a missão de Moisés era transmitir a vontade de Deus e exigir a obediência do povo, quando ele mesmo tinha que tinha que ser obediente, né? Então, semelhante nesse ponto. Mas Jesus, nós vamos ver aqui o tempo todo, aqui no livro de Hebreus, que Jesus é superior também a Moisés, né? No começo do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, de uma forma, foi dito que ele é superior aos profetas de uma forma rápida e geral, né? Mas depois depois o livro de Hebreus vai especificando. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos profetas de uma forma geral, não especificando, mas durante a epístola aos Hebreus, ele vai especificar a quem Jesus é superior, certo? E, por último, aqui Jesus é diferente dos anjos, né? Porque Ele é Deus. Nós confiamos em Jesus porque Ele é Deus, eu estou enfatizando isso. Mas Ele é diferente dos anjos, em terceiro lugar, porque Ele é soberano, junto com o Pai. E o Espírito Santo, é claro, porque está dito lá em João que o Espírito Santo é soberano. O vento sopra onde quer, né? Mas, como o assunto aqui é Jesus, né, o Filho superior aos anjos, o versículo 13 diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna? Então, Jesus é soberano, ele está sentado à direita do Pai, a convite do Pai. Ele não fez isso a anjo nenhum, somente a Jesus, né? E Ele exerce a soberania, o governo do universo, o governo da terra, o governo das nações e o governo dos crentes individualmente, o governo da igreja, né? Então Jesus, que é o cabeça da igreja, e o governo da igreja, ele então, junto com o Pai, exerce a sua soberania. Então, Jesus é superior aos anjos porque Ele é soberano, né? Quanto aos anjos, eles são servos de Deus, inclusive com servos de Deus como nós. Vocês se lembram que em 2 episódios, quando Pedro ou João do Apocalipse se curvaram para se prostrar perante o anjo para adorá-lo, eles rejeitaram e disseram: não, adora a Deus, nós somos conservo teu. Conservo quer dizer servo igual. E até, na verdade, os eleitos, os redimidos, são até um pouco superiores aos anjos, já que eles existem para nos servir, né? Os homens se acham, né? Porque Deus enviou os anjos até com um pouquinho, né? Um pouquinho menos, né? E isso vai ser dito lá para frente, que Deus considerou, quando criou o homem, considerou o homem um pouquinho superior aos anjos, né? Mas a ideia é que
os anjos são semelhantes aos homens, em termos de servidão. Nós servimos, ele serve, como eu disse, pontualmente. Nós somos lerdos em obedecer à voz de Deus, mas não é para ser assim. É para, pronto, Deus falou, a gente, pronto, Senhor, né? Estou indo, né? É isso que nós temos que ser semelhante aos anjos, né? E os anjos são simples, servos. Eu sei que ser servo de Deus, servir a Deus, é um privilégio maravilhoso, muito honroso, né? Mas servo de Deus, servindo a Deus, não é ser o próprio Deus soberano, né? Como Jesus é. Agora, uma outra implicação pastoral para as nossas vidas em relação aos anjos é que os anjos são servos de Deus, mas como Paulo disse lá em Atos capítulo 17, Deus não é servido por mãos humanas. Talvez ele seja servido por mãos angelicais, mas Deus não precisa de nada. O conceito de Deus na mitologia grega era que se alguém é Deus, ele não precisa de nada, ele basta-se a si mesmo. E esse conceito só cabe para o Deus de Abraão e Jacó, só pode ser atribuído ao Deus Criador do céu e da terra, né? O único que basta-se a si mesmo, não tem necessidade de nada, é Deus. Então os anjos são servos de Deus, servindo os que vão herdar a vida eterna. Aí muita gente se diz: eu sou servo de Deus. Só se ele serve o seu próprio ventre, seu próprio estômago. Muitos crentes só servem o próprio ventre, só trabalha para si mesmo, né? Servir a Deus é servir ao próximo. Assim como para os anjos, servir a Deus é servir os salvos que hão de herdar a vida eterna. Então aplique essa lição dos anjos para a sua vida. Seja servo de Deus, servindo ao próximo, servindo as pessoas, como diz lá em Gálatas 6:10, né? Fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé, né? Então Jesus é o próprio Deus, porque Ele é Deus, diferentemente dos anjos. Jesus é o próprio Deus, porque Ele é eternamente imutável, enquanto os anjos mudam com o tempo. E Ele é Deus porque é soberano. Aí, para encerrar a nossa pregação, pontualmente, vocês já viram uma pregação tão rápida como essa daqui? Então, para encerrar a nossa pregação, eu vou dizer para vocês o seguinte, que um profeta de Deus é digno de confiança, certo ou errado? Certo? Porque ele é um servo de Deus incumbido de transmitir a palavra de Deus. Por isso, um profeta de Deus é digno de confiança. Porém, muito mais digno de confiança é o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, a palavra. E isso é interessante, a palavra que os profetas transmitiram. Então, quando os profetas estavam transmitindo a palavra de Deus, a mensagem era acerca do caráter de Jesus, né? Do poder de Jesus, da pessoa de Jesus, desde o Velho Testamento, né? Então, um profeta de Deus é digno de confiança, porém, porque um profeta de Deus é um servo de Deus, incumbido de transmitir a palavra de Deus, e esta palavra de Deus é o Deus que é Jesus. Amém? Portanto, a nossa fé está bem fundamentada, porque confiamos no Deus que se manifestou em semelhança de homem, tornou-se em forma de servo, e pela ressurreição voltou ao seu lugar de origem. Aonde? À direita do trono do Pai. Jesus é Deus, nele confiamos. Amém? Deus nos abençoe.